Olá, povo abençoado de Deus. Louvado e engrandecido venha a ser sempre o nosso Deus. Paulo estava preso, irmãos, quando ele escreveu para Timóteo, se eu não me engano, a última carta de Paulo antes de ser executado. E o apóstolo Paulo tinha um discípulo amado que era Timóteo. Timóteo era um jovem, de mãe judia e pai grego. E Paulo diz coisas muito profundas para o final da igreja. Irmãos, se você tem passado por batalhas físicas e espirituais, pode ter certeza que isso faz parte da vida do servo de Deus, O nosso mestre, nosso maior mestre, eu tenho orgulho de falar que o meu mestre é Jesus Cristo. E o nosso mestre sempre nos ensina a cada dia a perseverar, a buscar sua face, a perdoar, a amar, essas coisas, esses valores que são tão difíceis no mundo que nós estamos vivendo. E quem faz o mal para os outros, irmão, esse mal volta, tá? Eu digo isso porque quando alguém faz mal a uma pessoa, essa pessoa pensa que vai ficar impune, E não vai ficar impune. Antes de começar o texto de hoje, quando Davi ele pecou com Betseba, o primeiro filho de Davi, Davi jejuou, mas o garoto morreu, a criança morreu. E pelo erro de Davi veio a consequência do pecado. E Deus disse para Davi, nunca sairá da sua casa, a espada. Por quê? Deus disse para Davi que sempre haveria problemas em sua família. Por quê? Porque pelo erro que ele cometeu, Quando ele mandou matar Urias, o erro foi muito grave, irmãos. Deus perdoou Davi? Claro que perdoou. Deus perdoa todo mundo. Só que a única diferença é que tem a consequência do erro. Então, o que isso tem a ver com o texto de hoje? Tem muito a ver também. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo estava em prisão por pregar o amor, olha só, Paulo pregou o amor, Paulo ele libertou as pessoas, fez curas, O rapaz ressuscitou que caiu, numa marquise, numa parte alta, ele ressuscitou jovem. Então, quando uma pessoa vem fazendo coisas diferentes, de bênção, o mundo não gosta, ele tem que ser aniquilado. Porque o mundo está padronizado não para o bem, irmãos, mas para o mal. Porque a Bíblia diz que esse mundo aqui jaz do maligno. Então o apóstolo Paulo, o homem de Deus, ele veio pregando ao discípulo Timóteo, que era muito querido para o apóstolo Paulo. Ele fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, irmãos? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Olha quanta coisa, irmãos. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade,
mas enganando a eficácia dela, destes afastaste. Então, nos últimos tempos, irmãos, a palavra de Deus diz que o ser humano estaria assim. Você conhece alguém que está assim? Que é avarento, presunçoso, ingrato, profano, blasfemo, desobediente a pais e mães. Então, infelizmente o mundo está assim. O mundo está ganancioso, irmãos. Só pensa em dinheiro, né, irmãos? Eu vivo no suficiente, tá? Eu tendo um trabalho, uma comida para comer com a minha família, um teto sobre a minha cabeça, estou muito satisfeito. Não que você não deva buscar algo melhor, as riquezas do mundo, algumas coisas para poder melhorar a vida. Claro que tem que procurar. Só que isso não é a base cristã. Então o apóstolo Paulo fala que nos últimos tempos as pessoas estariam assim e ele deveria se afastar, olha só, para o presente daquela época e para o nosso presente agora. Deveria afastar dessas pessoas. A Bíblia diz assim, né? Não andeis na roda dos escarnecedores. Isso aqui são escarnecedores da palavra de Deus. Mas, irmãos, quem quer o bem, como eu falei, o apóstolo Paulo pregou a palavra, curou as pessoas enfermos, libertou os cativos. Mas ele foi o quê? Foi morto. Jesus a mesma coisa. Então, aqueles que servem a Deus, poxa, pastor, então eu sirvo a Deus, você é morto. Irmãos, nós temos que ser morto para esse mundo. Porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo tete a tete. E nós sabemos, né? Agora chegou aí, durante esses dias, a onda de calor, né? Não tem chovido em muitas partes do Brasil. Então, irmãos, é o final da trajetória que nós estamos vivendo. Mas nós temos a esperança de Cristo, a esperança do Evangelho genuíno. E quem quer ser um servo, uma serva de Deus, cheio e cheia do Espírito Santo, vai precisar, tá? Vai precisar se colocar na brecha do Senhor e suportar, para não fazer igual ele está dizendo aqui sobre essas coisas que presunçoso, né? Amante de si mesmo, blasfemos, né? Então nós temos que ter força para continuar. E no versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deixa afastar-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, é isso, irmãos, né? Eles parecem ter a piedade, entram na casa das pessoas, pregam a palavra e depois fazem tudo fora do que aquilo que Deus quer. Então o apóstolo Paulo alertou Timóteo para sair dessas coisas. No fim dos tempos, a igreja vai estar assim. E já está, irmãos. Estou batendo um pouquinho na tecla, dizendo que os líderes espirituais estão cada dia mais ricos, né? E aqueles que realmente buscam a presença de Deus, muitas das vezes não tem nem o pão diário. Essa que é a verdade. Não estou aqui para acusar ninguém. A Bíblia diz assim, ó, o apóstolo Paulo mesmo falou: avalie-se o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, né? Que nós não devemos beber indignamente. Ele está falando da ceia, mas está falando do dia a dia. Que nós devemos andar de acordo com a presença de Deus.
naquele último dia, irmãos, sabe o que vai acontecer? Mas eu não preguei em teu nome, eu não evangelizei, eu não expulsei demônio. Afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Porque estava nesse sentido aí, de quê? De levar uma vida dessa forma que Timóteo falou. Então, nos finais dos tempos é hoje. A pessoa te deu uma fechada no trânsito, já quer brigar com você. Você errou um pouquinho no volante, as pessoas já te xingam. Entende? A falta de amor. Mas graças a Deus que Deus nos ama. Eu preguei a última palavra, eu falei para vocês o seguinte, né? Que Deus, ele disse assim, a palavra de Deus diz assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, aquele que ama a Deus, irmãos, ele vai fortalecer, não é verdade? Deus vai fortalecer você, vai me fortalecer, mas nós precisamos continuar no caminho. Irmãos, a minha palavra que eu prego para vocês, a palavra de Deus, ela é muito simples. Eu falo isso para as pessoas que me rodeiam. As pessoas ficam procurando tanta coisa, mas o Espírito Santo, irmão, é a coisa mais formidável que nós temos. É Ele que nos guia, que nos tira do mal, do pecado, das obras enganosas. É o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então é assim que a igreja dos fins dos dias vai estar. As pessoas vão estar assim. Diz no versículo 13, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tem o aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A vida eterna, irmãos, é para aqueles que creem, que têm fé em Jesus Cristo. Essa é a vida eterna. Sabe, as pessoas estão cansadas desse chavão bíblico. Ah, Jesus vai voltar. Jesus te ama. E as pessoas, poxa, cara, eu passo por tanta dificuldade. Poxa, será que ele me ama? Ele te ama sim, cara. Ele te ama. E quando ele voltar, ele vai restituir todas as coisas. Porque nossa morada não é aqui. A gente fica fazendo castelos de encanto aqui nessa terra, achando que nossa morada é aqui. E não é. Tá bom, irmãos? Então, assim vai. Jesus falou, através do apóstolo Paulo, assim que a igreja vai estar no final dos tempos. Mas nós não devemos ser assim. Amém? Então, a Bíblia diz mais aqui, ó, toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. É assim que a palavra de Deus nos fala. Então, nos últimos dias, a corrupção vai ser extrema, e nós devemos tomar muito cuidado, devemos observar bem as coisas, né? Como eu já preguei há um tempo atrás, né, sobre a estratégia, nós temos que ser mais estrategistas, irmão. Temos que observar mais, falar menos e amar mais, né, irmãos? Porque o amor encobre multidão de pecado. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado, né? Isso é muito forte, né, irmãos? Aquele que sabe que tem que fazer o bem, não faz, comete pecado. Eu digo isso porque eu passei por uma calúnia muito grande durante esses dias, né? Mas Deus te conhece, tá? Você que está ouvindo aí, que até, de repente até me conhece, veio até os meus vídeos aí, você foi muito mal para comigo, né? E a Bíblia diz que a vingança é do Senhor, tá? Se você está ouvindo esse áudio aí, a palavra de Deus, eu já te perdoei pelo que você fez, tá? Defamação, tá? Isso é muito errado. Mas Deus há de cumprir todas as coisas. Lembra que eu preguei no começo, pessoal? Davi, Deus perdoou, era um homem segundo o coração de Deus.
mas ele teve que pagar pelos erros dele. Que nós não venhamos cair nesses laços, tá bom, meus irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te proteja, te dê muita paz e muita luz. Fique com Deus e até o próximo vídeo.